O espírito, ele tem um início bem na origem, lá no reino mineral, mas eu não vou entrar nesse assunto agora aqui não. Eu vou falar sobre a escolha das leis, das suas próprias, da sua própria encarnação, como vai encarnar, né? Mas primeiro eu vou falar aqui agora que é melhor seguir as leis divinas. Mas como é que isso ocorre? O Espírito Santo, desde o começo de sua existência, quando ele sai do reino animal e entra no reino hominal, né, no reino em que ele adquire o princípio da razão, segue integrado nas leis divinas, ele não precisa passar por todas as circunstâncias que impulsiona ele aos maus comportamentos, a absorver as paixões e viver sobre as paixões e as ilusões dos mundos materiais. Mas, para isso, no começo dessa primeira existência, antes, ele é levado a um mundo onde ele é ensinado, a ele é ensinado todas as leis de Deus. Tudo sobre as ciências, claro, em termos elementares ainda, né, porque ele não é um espírito puro, ele é um espírito primário ainda, mas é ensinado a ele todas as leis básicas de Deus para que ele tenha um progresso em linha reta, né? Ele é ensinado como, por exemplo, vamos fazer uma comparação, porque o mundo espiritual, o mundo material é uma cópia mais ou menos do mundo espiritual, tá? A criatura não consegue ainda produzir criações que Deus já não tenha criado. Tudo foi criado antes por Deus. Tudo que você imaginar. Tudo. Então ele é ensinado como, por exemplo, como é que os pais fazem quando nasce um bebê, né, que é um filho dele que ele vai amar, ele vai educar, orientar para ser a melhor pessoa, isso os pais normais, né, que eu estou falando, os pais saudáveis, para ser a melhor criatura nesse mundo, para ser um cidadão, para ser um pai, uma mãe, criar família, ser uma pessoa decente. E Deus não é diferente para conosco. Antes da gente habitar uns mundos de prova e expiação, a gente é levado a esse mundo, um mundo tipo um mundo transitório, onde a nós somos ensinados tudo. O problema é que ele nos deu o livre-arbítrio e a gente pode se rebelar contra essas leis. Aí vamos ter que arcar com as consequências dela. Mas ele deixa, pouco a pouco, à medida que o livre-arbítrio ele vai sendo, vamos dizer assim, praticado, vivido, entendido pelo Espírito, ele deixa a gente fazer as nossas escolhas, né? Então a gente pode seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. É por nossa conta. Eu quero só prazer. Tudo bem, mas vai ter as consequências, tá? Vai ter aquelas consequências que são terríveis. E às vezes dura milênios, porque essas práticas equivocadas, quer dizer, desvio de conduta, elas levam a outras criaturas que convivem no ambiente dessa criatura a ser encaminhadas por o mal. Ela vai... Tem uma passagem de Jesus, eu vou sempre lembrar Jesus, agora até não tanto, mas mais adiante não lembrar muito, porque Jesus foi quem nos ensinou tudo. Ele diz, ai daquele que põe uma pedra de tropeço na frente de um pequenino. Quer dizer, se a gente desencaminhar uma pessoa, nós vamos estar responsáveis por ela por muitos séculos ou milênios, até que ela nos perdoe e ela se recomponha. E o fato de ter lá, até na Bíblia, né, uma alegoria, uma história alegórica, falando da queda do homem é essa. Quando o espírito se rebela e não quer seguir em linha reta as leis de Deus, aí ele tem que habitar em mundos materiais, tipo esse nosso aqui, que é um mundo de prova e expiação. É o segundo mundo mais inferior. Ele está só abaixo daquele da Idade da Pedra. Somente. Isso, porque os outros mundos, a sequência é infinita. Os mundos de evolução, até chegar à perfeição absoluta, que não é igual a Deus. Nunca teremos a perfeição absoluta igual a Deus, mas a evolução é infinita.